Meus amigos, muitos de nós nos esforçamos no nosso trabalho e nós gastamos muita energia, muito tempo atrás do trabalho para nós ganharmos o nosso pão material do dia a dia. Eu mesmo trabalho 14, 12, 13 horas por dia. Acordo às 5 horas da manhã e praticamente não tenho horário para chegar em casa. E esses dias no meu trabalho, eu trabalho no ramo de transporte, eu tenho um caminhão, e eu pensando na nossa correria no dia a dia. Entra dia, sai dia, nós correndo, nos desgastando. Mas eu sempre gosto de deixar um tempo, reservar um tempo para a meditação da palavra de Deus, para os conselhos da palavra. E um dos conselhos eu quero passar para o meu ouvinte, para você que aprecia o nosso canal, para você também que faz as correrias do dia a dia. E eu quero compartilhar com você um conselho do homem que pisou nessa terra, o homem que conhece tudo, o homem mais sábio, o homem Deus, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu um conselho muito importante. Está aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 27. Esse conselho aqui, ele não é muito aceito. Eu vejo que as pessoas não obedecem esse conselho de Deus, do nosso Senhor. Diz assim, no versículo 27 do capítulo 6. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E aí, ouvinte, a palavra de Deus está falando assim, você tem que, não é que você vai parar de trabalhar, mas a sua prioridade no seu trabalho tem que estar acima de tudo, pela comida que permanece pela vida eterna. E aí, continuando, Jesus estava dando um conselho que vale para nós hoje, para os fariseus e escribas daquela época. E aí Jesus disse assim, os fariseus, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E agora nós vamos ver qual é o pão do céu, qual é a comida verdadeira. A comida verdadeira Jesus já revela para nós aqui no versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. E aí eles falaram, mas eu quero esse pão. Muitos de nós devem estar perguntando, eu quero esse pão. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está entendendo, ouvinte? E tem aquela oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Será que quando ele ensinou para nós pedirmos o pão, qual será o pão que todo dia nos será suprido? Será que é o pão físico? Quando Jesus ensinou aquela oração do Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia, será que é esse? Eu já fiz um vídeo sobre aquela oração, você pode procurar no meu canal, que eu explico exatamente qual é o pão verdadeiro que Deus nos dá. Então vamos por parte. Mas como que eu vou comer esse pão? Porque aqui no versículo 47, Jesus diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí no versículo 48, eu sou o pão da vida. E como que é que eu faço para comer esse pão? Que aqui no versículo 53, Jesus está mandando nós comermos a carne. Jesus
lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois bem, ouvinte, como que eu vou ter o pão do céu todo dia? Eu vou pedir para Deus para Ele me dar o pão do céu. Como que eu vou comer? Muito simples. E eu tenho observado que isso não é ensinado dentro das igrejas. Dificilmente você vê um pastor, uma liderança ensinar como você vai comer o pão do céu, como você vai beber o vinho. Eu já fiz um vídeo, mas nunca é demais você relembrar. Quando eu oro para Deus me dar o pão de cada dia, é o próprio Senhor Jesus. Como que é isso? É na obediência do dia a dia. Toda vez que eu estou obedecendo, estou comendo a carne. Você está entendendo, ouvinte? Então, quando você ora, Senhor, dá-nos o pão, dá ao Senhor Jesus, dá as leis dele. Todos os dias, quando nós saímos da nossa casa, nós temos que comer o pão. Nós comemos o pão quando nós obedecermos os mandamentos dele. Por isso que está dizendo aqui, ó, no versículo 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quando a palavra crer, eu já expliquei para você, ela implica numa ação, a ação da obediência. E todos os dias pintam situações da nossa vida para nós comermos a carne, isto é, obedecer, aplicar a palavra. E como que eu bebo o sangue? Beber o sangue é o sacrifício que você faz de abrir mão para obedecer. Eu já expliquei isso. Quando eu como a carne e faço o sacrifício e bebo o sangue, eu vou ter vida eterna. Isto é, eu obedeci e sou salvo por isso. Então as pessoas fazem uma grande confusão, pensam que Deus vai dar o pão material. Deus dá, mas aqui está dizendo para nós se esforçarmos, trabalhar todos os dias. Como? Eu noto que quando eu saio com o meu caminhão, pinta situações para mim trabalhar, para eu trabalhar, comer a carne, obedecer. Às vezes eu encontro situações de pessoas estúpidas na minha frente e eu tenho que aplicar a palavra. Eu encontro pessoas estressadas na minha frente, eu tenho que aplicar a palavra, às vezes abrir mão de alguma coisa. Eu encontro pessoas querendo passar a perna em nós, eu tenho que aplicar a palavra. Isso é trabalhar. Eu estou trabalhando no meu trabalho, mas acima do meu trabalho, eu estou trabalhando pela comida que não perece. Estou comendo a carne, estou bebendo o sangue. Porque eu estou obedecendo, estou fazendo um sacrifício de me abrir mão de certas coisas para beber o sangue, que significa sacrifício. Estou abrindo mão das minhas vontades. Às vezes a pessoa estressada, as pessoas estão me dando... querendo passar a perna, e a minha vontade às vezes é de tomar satisfações e não levar desaforo, mas aí eu tenho que beber o sangue, fazer o sacrifício, e tenho que comer a carne, obedecer. Então toda vez que você orar, dá-nos o pão do céu, é a obediência que Deus vai dar força para você obedecer. Esse é o verdadeiro pão do céu que desce, e aquela oração é muito mal explicada. As pessoas pensam que é o pão de cada dia, o pão natural. Não. A palavra de Deus fala que Ele já sabe que nós necessitamos de tudo isso. Mas a prioridade é o verdadeiro pão, aquele que desceu do céu. Então eu espero que com esse pequeno vídeo, todo dia você coma o verdadeiro pão. Quando você acordar de manhã, você fala: Senhor, me dá o pão do céu para mim comer. Me dá o pão do céu para eu obedecer. E assim você vai estar trabalhando não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, pela vida eterna. Gostaria que você pensasse nisso.